Olá, boa tarde. Início de ano e muitos estudantes já estão com a cabeça no vestibular. É hora de planejar uma rotina de estudos. Nós vamos começar conhecendo a história do Felipe, que se prepara para entrar na faculdade de Direito. Tocar e cantar. É a pausa necessária e merecida no meio da maratona. Um respiro para Felipe, em meio a 4 horas diárias mergulhado nos estudos. Eu não gosto muito de conversar sobre o negócio de vestibular. Eu sou uma pessoa que quando tá saindo, eu não sou a pessoa que vai ficar falando de vestibular, de prova, ai meu Deus, eu tô desesperado. Sobre o curso, ele não tem dúvidas. Direito. É uma escolha que eu fiz porque eu acho que o direito é o estudo de todo o meio que você tá, né? O mundo que você vive, para você saber o que você pode ou não fazer, você tem que ter um mínimo de noção de direito, né? Porque senão você não tem uma regra, não tem uma convivência em sociedade. E é isso que eu acho legal. E para conseguir a tão sonhada vaga, ele já enfrenta desafios. Sempre foi um sacrifício para mim estudar as matérias de exatas, né? Que é a grande reclamação, acho que, da maioria das pessoas. O que me irrita mesmo é do negócio da questão de decorar as fórmulas, de tem que decorar isso porque é isso, entendeu? É, Felipe, essa parte nós até entendemos, mas a sua mãe tem um recado importante. O que a gente tenta mostrar é assim, que nada vem de graça. Ninguém ganha uma maratona sem correr 8, 10 quilômetros todo dia, 20. Então é um momento de você pensar menos em balada, menos em diversão e se dedicar mais. As pessoas me dizem que eu sempre acho que está tudo sob controle, que vai dar tudo certo e... eu sou um pouco diferente na maioria das pessoas nisso, que eu sempre fui até um pouco tranquilo demais. E para falar sobre como se preparar para o vestibular, recebemos Gilberto Alvarez, professor e diretor do cursinho da Poli, e o psicólogo Gustavo Pessoa, cofundador da Talent Matching. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços você vai ver na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar contigo aqui. Boa tarde, Gilberto. O próprio Felipe, que participou ali da nossa reportagem, deu várias ideias aqui que já dá para a gente começar a esquentar nossa conversa, né? A maratona já começou, professor. Tem duas coisas interessantes que eu reparei na entrevista do Felipe. Primeiro, que ele é uma exceção. Geralmente, os alunos não sabem o que querem. É um universo muito grande de possibilidades. Poucos alunos sabem que, além do ensino superior, também tem as escolas técnicas, o ensino tecnológico. E se deparar com esse universo de possibilidades, geralmente o aluno precisa de uma orientação. Com pouca idade, né? Jovem também para fazer isso. Não tem maturidade durante o processo. Então, escolher um processo de orientação acadêmica junto com um processo de orientação de estudos, isso é fundamental. Porque geralmente o aluno não passa pelo que o Felipe passou. Geralmente o aluno demora um tempo para amadurecer e escolher o curso acadêmico que ele deseja. Ele já percebeu uma afinidade logo de cara. Essa é a exceção. Né? E a segunda coisa muito importante para passar para o Gustavo é que mãe é mãe. Mãe sabe o que fala, né? Nada vem de graça. O aluno precisa se dedicar. Se ele escolheu esse ano para entrar na faculdade, ele precisa estudar, se dedicar horas do seu dia, priorizar os estudos para poder ter sucesso no final do ano. Gustavo. Muito bem, eu acho que vale complementar no nosso personagem, ele fala algo muito interessante, que ele fala, é um sacrifício, né, estudar algumas matérias. O que é importante é que o jovem saiba em nome de que é esse sacrifício. Está claro para ele que ele tem que passar por essa etapa para conseguir algo que ele quer, para entrar num curso de graduação que ele almeja. Então, a reflexão para realmente ter clareza de que curso é esse, o que ele está querendo, o que ele gosta naquele curso, quais as atividades, como que ele vai atuar se graduando naquele curso, é isso que vai dar força para ele conseguir fazer o sacrifício, porque é, de fato, um sacrifício. Falar um pouquinho mais, então, sobre essa pessoa que ainda não definiu. Daqui a pouco nós vamos falar para quem já definiu e vai prestar o vestibular, mas o que levar em consideração, professor? Antes de escolher uma carreira, escolher um curso universitário, Andressa. O mundo mudou e muitas vezes o aluno ele começa um curso universitário e a carreira leva ele para outros caminhos. Então, não se preocupar muito com aquilo que vai ser a profissão dele, e sim escolher um curso que ele goste. E para gostar, ele precisa experimentar. Ou seja,
como fez o Felipe, o aluno ele tem que, nesse processo, passar por experiências, visitar universidades, conhecer o currículo da universidade, de preferência assistir uma aula, saber, por exemplo, na engenharia, como é o meu caso, eu sou engenheiro metalúrgico, se profissionalmente ele escolher isso, como que vai ser o campo de trabalho dele, ou seja, experimentar, conhecer, para escolher o curso não pelo dinheiro, ou a profissão pelo dinheiro, mas sim aquilo que dá prazer para ele, porque é um casamento. Sim. Escolher um curso universitário e uma profissão, ele vai trabalhar com isso 10, 20 anos da sua vida. Agora, Gustavo, que peso tem aí a opinião dos outros, né? Porque ele vai ouvir diversas opiniões, né? O mercado que não tá bom, isso não dá dinheiro, né? Então, a própria família, né? Exatamente. Exatamente. A opinião dos pais, eu, como né? psicólogo, eu vou aqui advogar pela reflexão, porque é da minha área. Né? Então, o que é mais importante? Discriminar esses pesos. Esses pesos vão variar de pessoa para pessoa, mas é importante o jovem saber: nossa, eu fui influenciado pelos meus pais nisso. Nossa, os meus amigos estão me falando isso, provavelmente isso vai ter um peso sobre as minhas opiniões. Então, poder entender o que está acontecendo, poder discriminar quais são todas essas influências que estão ao meu redor e pensar: eu aceito essa influência ou não? Isso faz sentido para mim ou não? É isso que vai levá-lo a uma conclusão mais consistente. Bom, página 2 agora, a pessoa escolheu então o curso, Gilberto. Como começar essa organização, né? Acho que a primeira questão também, como perceber se eu estou pronto, devo prestar o vestibular no meio do ano, no final do ano? Se ele escolher que em 2017 a prioridade vai ser ingressar no ensino superior, ele tem que começar por aí. Ele tem que priorizar a vida dele para se organizar e respeitar o seu tempo para poder estudar. Tem duas coisas iniciais nesse processo, Andressa. Primeiro, acreditar que é possível, porque cada vez mais existe uma quantidade grande de jovens que acham que não é possível ingressar no ensino superior, nas principais faculdades. É possível, e é um processo da psicologia, ele tem que acreditar em si e estudar. Parece uma coisa óbvia, mas vários jovens, principalmente aqueles que fazem o primeiro ano de cursinho, passam um ano inteiro assistindo às aulas, mas não estudando. Tem que estudar, tem que dedicar horas do seu dia para estudar. Não a sala de aula não é estar suficiente. ali, na presença dentro da sala de aula no cursinho. Isso não O é campo da suficiente. psicologia ensina muito no campo da aprendizagem. O aluno tem que assistir a aula, ele tem que estudar, ele tem que fazer exercícios, ele vai errar exercícios, ele vai aprender com seus erros. Ou seja, tirar dúvidas depois de não conseguir fazer um exercício, isso é fundamental para o processo de aprendizagem. É um sacrifício? É uma palavra pesada, mas é um esforço e é uma dedicação e uma concentração que ele precisa ter para ter sucesso. E é uma maratona, né? Uma maratona é uma fase da concordo. vida e a gente percebe que é uma maratona de conhecimentos e é uma maratona emocional também, E Gustavo. é muito difícil, acho que é pesado, né? Sim. A palavra é pesada porque esse período é pesado, né? E acho que concordo 100% de que o aluno ele precisa acreditar e ele precisa ter uma postura ativa. Acho que quando o Gilberto fala de estudar e não simplesmente assistir a aula, significa ter uma postura ativa de assumir a tarefa dele. Qual que é a tarefa dele naquele ano? É conseguir superar aquele desafio. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer além de assistir, além de sentar e abrir o livro? As pessoas que eu preciso conhecer, as instituições que eu preciso correr atrás, as atividades extra-aula às quais eu preciso me dedicar. É importante que ele assuma a tarefa dele, a missão dele, e não coloque isso simplesmente no cursinho, na escola, na família. Gilberto usou a palavra organização. Por onde começar essa organização? Tudo começa, Andressa, com um ritual. E eu costumo dizer que o principal ritual é a escolha do local onde ele vai estudar. Tem que ser sempre o mesmo local, tem que ser um local agradável. E quando ele for estudar, tudo tem que estar à mão. Por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno senta para estudar e o lápis está lá no outro canto da sala. Esse processo desconcentra o aluno. Então, o ritual começa no fato dele escolher um lugar agradável, ele ter tudo à mão, um lugar obviamente agradável e silencioso, e ter uma organização do tempo. No dia de hoje, a gente costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ainda você falou do lugar, escolher esse cantinho aí, o que é? A casa dele, a escola, o cursinho, a biblioteca?
O que pode ser melhor? Cada um tem a sua realidade. Qualquer uma dessas, então, pode Se a funcionar. casa não permitir um lugar silencioso, por exemplo, nós recomendamos que o aluno escolha, por exemplo, uma biblioteca pública, ou mesmo em algumas escolas, em alguns cursinhos, tem espaços reservados para salas de estudo. Isso é fundamental. Quando for a casa dele, melhor, porque inclusive as paredes podem servir para esse processo de orientação. A gente sempre fala, por exemplo, nas paredes, colocar cartazes com fórmulas, com frases que o aluno possa fazer e que relembrem determinados conteúdos, colocar um mapa do Brasil, um mapa do mundo, porque ele vai ter que ter essa visão espacial, muitas vezes. Ou seja, organizar o seu espaço e organizar o seu tempo. É fundamental que o aluno coloque a sua vida no papel. E que esse papel e essa organização seja real. E que ele cumpra essa organização do tempo semanalmente. É sempre dar condições para que o jovem faça escolhas. E, voltando na postura ativa, é ele que precisa fazer escolhas. A gente está aqui oferecendo métodos, técnicas, ferramentas, para que no final ele faça uma boa escolha e ele tenha capacidade de executar o plano que ele vai traçar em cima dessa escolha. Posso comentar uma coisa que o Gustavo Claro. falou? É fundamental. Talvez esse jovem, ele acabou de perceber que ele passou para a vida adulta. É muito mais importante ele olhar para si do que ouvir a opinião dos outros. Esse processo de escolha é um processo dele. Em relação à família, por exemplo, ele vai ter que escolher para onde ir na vida, no mundo profissional, através de uma escolha própria. E ele vai ter que amadurecer. Tem muitos alunos, Andressa, que no começo dos estudos se percebe que o aluno não sabe nem estudar, ele não se autoconhece. Se você perguntar, por exemplo, qual é o período ideal de horas de estudo por dia, depende da pessoa. A pessoa é visual ou é auditiva? Ela tem que falar em voz alta para estudar? Ela vai ter que perceber isso. É um processo, a orientação de estudo, ele é acompanhado de um processo muito rápido de amadurecimento. É importante, quem está nessa fase agora, perceber que é melhor olhar para si e fazer as suas escolhas, ter autonomia para fazer as suas escolhas, do que ouvir muitas vezes aquilo que vem de fora. Os pais não vão gostar do que eu vou falar, mas hoje, nesse momento, é mais importante ele pensar em si do que sofrer uma influência da própria família nesse processo. Ele tem que pensar em si, tem que ser capaz de ouvir o outro, mas, de novo, ser capaz de discriminar qual que é a importância dessa contribuição externa e se ele vai absorver isso ou não. É um equilíbrio muito difícil entre você conseguir saber o que é produtivo eu absorver e fazer uma crítica e o que não. Eu quero isso, é isso que eu vou seguir, eu vou me preparar e eu aguentarei as consequências da minha escolha. Isso é amadurecimento, isso é ser adulto. Ele deve ter vários casos lá na clínica dele dessas relações entre pais e filhos que passam exatamente por esse conflito. O filho querer uma coisa e os pais quererem outra, aí também é outra coisa se resolver, né, Gustavo? Agora sim, um próximo passo a partir desse planejamento. Vale a pena planejar mesmo, colocar no papel as disciplinas que são muitas, professor, como fazer isso, o que priorizar, o que tem mais dificuldade, aquilo que acha mais fácil? Se o aluno trabalha e estuda, mais ainda, Andressa. O ideal é ele botar no papel uma agenda que vai de segunda a segunda e priorizar espaços de lazer, porque o cérebro vai precisar respirar, espaços de estudo e outras atividades que, porventura, ele faça durante a semana. É fundamental ele colocar isso no papel e fazer com que esse papel seja real, ou seja, que ele consiga cumprir. Porque o ideal é que ele se organize, que ele cumpra aquelas tarefas semanais, que inclusive nessas tarefas, ele reserve tempo para que o cérebro descanse. O respiro, ou seja, que tem espaço Mas você colocou de lazer. De segunda a segunda, quer dizer, o fim de semana também tem que incluir o estudo aí. Não apenas o respiro também, mas nessa agenda Muitas tem vezes, que ter para aqueles também... que trabalham, sobra o final de semana, por exemplo, para fazer redação. É só o que sobra, né? Como que se treina a redação? Ele vai ter que escrever um texto pelo menos uma vez por semana. Quando ele consegue colocar isso no papel, ele já reserva qual será o dia da semana que ele vai reservar para fazer uma redação. Então, esse processo, ele é uma espécie de segredo do sucesso. É a organização e o respeito ao tempo que a pessoa tem, porque cada um é cada um. Todos nós temos as nossas obrigações, necessidades na vida, portanto, colocar isso no papel é fundamental. Só para encerrar esse assunto aqui antes do intervalo, Gustavo, ele falou, é importante também o lazer.
Qual o sinal de que é preciso um respiro também? Porque às vezes o cérebro começa a não absorver também tanta informação, não é verdade? Às vezes, Andressa, é mais simples do que parece. Quando começa a não funcionar. Então, eu estou estudando, não estou aprendendo. Aí o que eu faço? Eu estudo mais. Às vezes é o contrário. Às vezes eu preciso pausar. Às vezes eu preciso de meia hora fazendo algo que me relaxe muito. Às vezes eu preciso sair com os meus amigos para comer um lanche, tomar um suco, não importa. Você que vai saber. Aí voltamos na questão do autoconhecimento, de você entender. Eu sou uma pessoa que consegue estudar 4 horas seguidas e depois fazer uma pausa? Ou eu sou uma pessoa que é melhor 1 hora, 15 minutos de pausa, 1 hora, 15 minutos de pausa? A regra é muito simples. Está funcionando para você ou não? Isso, você olha nos seus resultados de estudo, a gente só precisa quebrar um pouquinho esse modo automático de, se não está funcionando, eu faço mais do mesmo. Não, para e pensa. Você precisa do quê? De descanso, de lazer, de mais estudo. Às vezes, algumas pessoas vai ser isso, mas você precisa parar e pensar. Essa conversa deveria existir na escola também, né? Como estudar o autoconhecimento. É tanta informação para quando chega no vestibular. E é algo que está emergente nas escolas. A questão das competências socioemocionais, do ensino de competências e habilidades é fundamental. Porque o sucesso na performance vai depender muito de você ter estabilidade emocional para deixar o intelectual falar. Fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre como se preparar para o vestibular. Com a gente, Gilberto Alvarez, professor e diretor do cursinho da Poli, e o psicólogo Gustavo Pessoa. Ficou, para responder do bloco anterior, aí a questão não é tanta coisa, mas da organização das matérias que o aluno tem mais dificuldade, o que priorizar? Quando ele estiver estudando, Andressa, ele precisa desse tempo de concentração. Como disse o Gustavo agora há pouco, quando o aluno perceber que ele precisa dar uma relaxada de 10 minutos, ele para e relaxa. Agora, o que acontece muito com os jovens hoje em dia é que ele estuda com um aparelho chamado celular do lado. E ele apita por conta do WhatsApp, do Twitter, do Facebook. E toda vez que ele apita, ele perde a concentração. Ou seja, é fundamental que o aluno se condicione para desligar qualquer que seja os aparelhos eletrônicos. Desligar. É desligar. Ele pode até reservar um período do dia para usar o celular, olhar suas mensagens, mas não nesse processo de estudo, porque atrapalha. Toda vez que o celular apitar, ele vai perder a concentração no que ele está fazendo para ver a mensagem. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu estava conversando agora com o Gustavo, e de novo, cada um, é que nós temos períodos do dia que a gente aprende melhor. Tem pessoas que, por incrível que pareça, são noturnas. Tem pessoas que são diurnas. Essas disciplinas que você considera como difíceis, que você perguntou, o ideal, se possível, é que o aluno reserve aquele período que ele tem maior capacidade de aprendizagem para essa disciplina. Geralmente, os jovens, eles aprendem melhor à tarde. Vários estudos, depois eu vou passar para o Gustavo falar sobre isso, de forma geral mostram que os adolescentes, eles têm uma capacidade de aprendizagem melhor à tarde do que de manhã. Né? Então, se ele puder também aprender e ter amadurecimento para saber em que períodos do dia aprender é melhor. Eu tinha uma técnica, porque eu tinha que estudar à noite, para não ter sono, eu começava com as matérias de humanas, que é mais leitura. E aí eu deixava as matérias de exatas, que são mais exercícios, para depois, para não perder aquelas 4, 5 horas por dia que eu estudava. Mas era uma técnica minha, não sei se serve para todo mundo. De novo, o que funciona para você, né? O que funciona para você está bom. Né? Acho só um comentário sobre a questão do celular, que é o celular atrapalha na medida em que ele está desintegrado do estudo. Se você está usando o celular para conversar com E hoje tem grupo, muitos aplicativos também às vezes você está conversando com um grupo sobre nisso. a disciplina, tirando uma dúvida. Ok, o grande problema é a cisão entre os mundos. Então, assim, o que você está fazendo? Você está estudando ou você está se divertindo, batendo papo com seus amigos? Acho que isso é que é o complicado. Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É produtivo para você ou não é? Em geral, não é.
né? Da mesma forma, o que é produtivo para você em termos de estudo, em termos de disciplina? E aí, acho que a psicologia pode entrar um pouquinho, fazendo um lembrete, que é a gente é muito preocupado com o que é difícil e a gente não valoriza o que é fácil para a gente. Então, a gente não pode se esquecer do que nós somos bons. A gente não pode, às custas de estudar a matéria mais difícil, deixar de repente, gabaritar uma matéria em que a gente é muito bom. E que pode fazer a diferença ali, Pode né? fazer a diferença. Então, não deixe de lado o que você faz bem e invista na medida das suas possibilidades no que você não faz tão bem. Porque o seu resultado vai ser uma somatória disso tudo. E se você perder justamente no que você vai bem, a sua situação fica muito mais complicada. Eu vou interromper só um pouquinho para trazer aqui mais uma pergunta do Felipe, que conversou com a nossa reportagem, que está nesse processo de vestibular. Tem a questão que aqui eu acho que no Brasil, pelo menos, é muito preso a cursinho apostilado, que é algo que eu não gosto muito. Porque os professores que realmente têm muita coisa para falar, eles não conseguem cumprir muito bem a programação da apostila e querem dar as suas aulas. E eu ainda não consegui encontrar um cursinho que dê essa liberdade, essa confiança ao professor de dar aula deslocada da apostila. E aí eu tô nessa questão, se eu faço um apostilado mesmo só para passar, ou se eu continuo buscando algum que não seja tão apostilado, com professores mais independentes e tal. Professor. Esse processo de aprendizagem, Andressa, é fundamental que o aluno sempre tenha um orientador, um professor e um material didático por trás. O material apostilado ele tem uma grande vantagem. Ele dá uma mínima orientação do que deve ser feito. Ou seja, se o aluno, por exemplo, não tem tempo, ele tem que cumprir minimamente aquilo que está na apostila. E boas apostilas já recomendo para o aluno aquilo que seria a tarefa mínima e aquilo que, para um aluno que tem mais tempo, seria a tarefa complementar. Alunos que têm tempo maior do que o trabalho no próprio material apostilado, é muito importante que o aluno ele leia, principalmente leia, e que ele leia jornais e se interesse pelo mundo que ele vive, mas principalmente analisando opiniões diferentes, porque isso é muito importante e os vestibulares exigem. Outra coisa muito importante para se falar, Andressa, é que hoje o que o Enem cobra e os vestibulares cobram é, além daquilo que ele viu na escola, um repertório cultural absolutamente grande. As provas são analíticas e interdisciplinares. Como que se cria esse repertório cultural? É gostar de ler, é gostar de se formar. Ou seja, tem um querer, que ele fala muito bem, que é do próprio aluno. E esse preparo para a redação também, né, professor? A tão temida redação, só escreve, né? Quem lê. Então, e isso é um processo. O aluno que só começa a ler no cursinho, ele sente dificuldade na prova. Esse gosto pela leitura, de ler livros, isso é fundamental durante a vida, durante a educação básica. Ou seja, o ideal... obviamente que o ideal, mas poucos jovens fazem isso. Não é reservar só aquele ano de cursinho para gostar de estudar. Esse processo tem que ser ao longo da vida. E, Gustavo, ainda sobre essa parte emocional, né? Que você tem tantas experiências dos jovens que chegam até você. Onde que está o maior erro durante esse processo, nessa fase da maratona do vestibular? Tem dois erros muito frequentes. Um erro é o pensar automático, como a gente já falou. Então, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou fazer o que sempre me falaram para fazer e eu não vou procurar o que é bom para mim, o que funciona para mim. E existe um outro erro que é o erro de escolha, que às vezes agregar opções a você que não te ajudam. Então, por exemplo, eu vou prestar 8 vestibulares, vou prestar 9 vestibulares. Por quê? Você vai prestar vestibular no Brasil inteiro, há uma chance real de você mudar? Você mudaria de estado se você passasse no vestibular? Se não existe essa chance, não presta, né? Isso só vai adicionar dificuldade na sua vida. E o contrário, eu descarto opções muito rapidamente. Então, eu só quero aquela faculdade, aquela instituição. Por quê? Você realmente acredita que só aquela instituição vai ter um bom curso de graduação para te oferecer? Será que não vale a pena repensar, abrir um pouco a possibilidade? Então, quer dizer, às vezes a gente descarta muito rápido e às vezes a gente agrega muito desnecessariamente. Antes de dar a palavrinha final para vocês, vou mostrar aqui um videozinho que vem lá da Coreia para mostrar o quanto o vestibular é coisa séria. Nada de trânsito, nada de movimento no aeroporto e escritórios fechados. O país para por 1 hora, tempo que dura a prova mais difícil do vestibular na Coreia do Sul.
O barulho só acontece antes dos portões fecharem. Até carros da polícia ajudam a transportar os atrasados. E os veteranos incentivam os jovens no teste. Estudar nas universidades mais conceituadas pode significar os melhores empregos. Quando os portões fecham, é hora da família rezar e acender velas. Para terminar, então, uma dica final para quem está exatamente nesse momento. O Enem já é o segundo maior concurso público do mundo. Então, nós já temos uma prova nacional no estilo do que acontece na Coreia. Eu queria agradecer a você, Andressa, a quem nos assistiu, ao Gustavo. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído nesse difícil processo mais uma de vez, amadurecimento desse aluno. Com certeza, Bom, Gustavo. obrigado a todos e a minha dica é conheçam-se, né? O mais importante. Essa questão do autoconhecimento, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Mais uma vez, essa dupla foi inédita aqui, né? E a dica aqui do livro também do professor Gilberto Alvarez, junto com a Alessandra Venturini, Enem Super Dicas, que traz muito também do que nós conversamos aqui, outras dicas mais, né? Que é esse processo aí para quem está prestes a prestar o Enem e o vestibular. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia.